Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 6, versículos de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Amém. Amém. Essa é a passagem em João capítulo 6, versículos de 1 a 9. E o título da nossa mensagem nessa manhã é Insuficiente. Insuficiente. É muito interessante essa passagem, porque nós vemos aqui que Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: como nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? E a Bíblia diz que Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer. E os discípulos, eles vêm trazendo: Senhor, nem 200 denários seria o suficiente. O denário era o salário de um dia daquele trabalhador. 200 denários é o salário de 200 dias de trabalho. Mais ou menos, pensa-se num ano fiscal, num ano de trabalho, como um ano de 300 a 320 dias de trabalho. É quase que o ano inteiro de trabalho não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Pão, naquela época, não era algo raro. Pão não era algo difícil de se comprar. Qualquer lugar você encontrava pão. Assim como aqui onde nós estamos, assim como aqui em Portugal. Meu próprio avô era padeiro e a massa era muito simples de se fazer. Eu lembro de ir à padaria com ele, ele me mostrava como ele fazia a massa e colocava no forno. E o pão francês dele era uma delícia. O pudim de pão do meu avô era um espetáculo. Mas enfim, está muito cedo, já falei isso para o Fabiano hoje, está muito cedo para a gente ficar com fome. E pão naquela época era algo muito simples. Era algo até barato. E o que André está dizendo, o que o Filipe está dizendo é: Senhor, a gente não tem dinheiro para isso. A gente não tem como alimentar essa multidão. E André traz 5 pães e 2 peixinhos, dizendo: Senhor, é insuficiente. Isso aqui não dá para nada. No início dessa passagem, e a gente tem essa passagem em 3 evangelhos diferentes, a gente vê que Jesus, ele se retira. Jesus sai do meio da multidão, ele leva os seus discípulos consigo. Vamos a um lugar calmo, vamos a um lugar para nós descansarmos. É muito interessante porque hoje em dia existe uma cultura no mundo contra o descanso. Tem muita gente que diz, e é das frases mais chavão que existem: trabalhe enquanto os outros dormem, para que você possa conquistar, para que você possa ter a sua fatia de mercado, para que você possa ter o seu primeiro milhão. O mundo fala contra descanso. Na verdade, hoje, cada vez mais nós vemos que uma pessoa que tira tempo para descansar, muitas vezes as pessoas apontam o dedo para ela, tipo: como assim? Como assim você está descansando, você não está trabalhando? Como assim você está descansando, você não está estudando? Você não está se capacitando? Você não está conquistando? Você não está fazendo A ou B ou C ou D? A gente vê que o próprio Jesus precisava descansar. Ele havia acabado de receber a notícia que João Batista havia sido morto, decapitado por Herodes. Ele estava triste, ele estava abatido, ele precisava de um tempo, ele queria um tempo para descansar. Ele precisava organizar as suas emoções. Isso nós estamos falando de Jesus. É óbvio que Jesus, como Deus, porque Jesus, enquanto seu tempo aqui na terra, ele era 100% homem. A Bíblia declara que ele passou por tudo o que nós passamos. Toda a tentação, todos os problemas que nós passamos, Jesus experimentou. Ele sofreu na própria carne tudo o que nós passamos e muito mais. Mas ele também era 100% Deus, onisciente, onipotente, ele podia todas as coisas. Obviamente, Jesus, como Deus não precisa descansar. Deus não precisa organizar as suas emoções. Deus não entra em crise. Quando nós vemos lá no Gênesis, quando Deus cria a terra, e 6 dias ele criou, e no 7º ele descansou.
Isso é a Bíblia nos ensinando que nós precisamos descansar. Nós precisamos tirar tempo para descansar. E Deus, Ele traz para si características humanas. Assim como Jesus aqui precisava organizar as suas emoções, Ele estava sobrecarregado. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma. Talvez em momentos específicos da sua vida, em que você estava lidando com uma crise no casamento, uma crise no trabalho, um problema com os filhos, um problema na sua família, ou o que quer que fosse, você se sente sobrecarregado. Deus, está difícil. Nossa, parece que essa fase não passa, parece que esse problema não se resolve. E a pergunta muitas vezes é, quando a gente se sente cansado, quando a gente se sente sobrecarregado, o que nós fazemos a respeito? O que você faz a respeito do seu cansaço? O que você faz a respeito do seu estresse? O grande mal do século 21 é estresse, o estresse que leva à ansiedade, que leva à depressão, que leva a doenças da alma, que leva a doenças mentais. O que nós fazemos a respeito da nossa saúde mental? A Bíblia, vez após vez, fala sobre descanso. A Bíblia, vez após vez, fala sobre aprendermos a lidar com cada coisa no seu próprio tempo. Muitas vezes, quando a gente se pega cansado ou sobrecarregado, a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso de um break, eu preciso parar, eu preciso sair de férias, eu preciso fazer um cruzeiro, eu preciso ir para Disney, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para o Brasil, gastar meus euros, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente pensa: o que eu posso fazer para mudar a minha rotina? Você não precisa de um break. Você não precisa extravasar. Eu vou para o bar, eu vou beber todas, porque eu preciso extravasar, eu preciso colocar as minhas mágoas para fora. O que a Bíblia declara em Mateus 11, 28 é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso não é algo que se pode alcançar. Descanso não é algo que se pode conquistar. Eu conquistei o meu descanso. Então, certamente você conhece alguém que já se aposentou. E você pode perguntar para essa pessoa: aposentado como ela está, aposentada como ela está. Está descansando? Não. Estou tão cansado quanto eu estava antes. Eu só não vou para o trabalho. Mas outras coisas nos cansam. Descanso não é algo que a gente pode comprar. Não interessa quanto dinheiro você tenha. Nós vemos tantos exemplos quase que cotidianamente de milionários, bilionários, pessoas famosas, pessoas conhecidas que se matam, que estão entrando em diversos tipos de vícios, que têm que ir para rehab, porque descanso não se compra, descanso não se alcança, descanso não se conquista, descanso é dado. É Deus que dá descanso. Como que eu posso descansar? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Deus que nós servimos é um Deus de descanso. É um Deus que se agrada no nosso descanso. Não na preguiça. Não quero fazer nada, não vou fazer nada, meu dinheiro vai cair do céu, Deus vai me abençoar de qualquer jeito. Não isso. Mas descanso. O descanso correto, o descanso que nos abençoa. Salmo 23, a passagem mais conhecida da Bíblia, versículos 2 e 3 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é o que a Bíblia nos promete que Deus faz por nós. Você quer descanso? Você quer águas tranquilas, verdes pastagens, ser guiado pela justiça, reter o seu vigor restaurado? Só Deus faz. É só em Jesus Cristo. É só quando nós entregamos, confiamos tudo a Ele. É muito interessante porque... alguém aqui já viu uma ovelha? Vida real? Já viu uma ovelha? Uma ovelha? Todo mundo já viu ovelha? Vê todo dia? Ovelha é um bicho bonitinho? Ovelha? O rosto é esquisito. É médio. O corpinho é fofinho, né? O olho é feio. Acho que eu nunca olhei no olho de uma ovelha. Mas, assim, pegar a ovelha na cara, assim, olhando no olho. A ovelha pode ser bonitinha, a ovelha pode ser muito sujinha. A verdade é que a ovelha é um bicho burro. E é triste porque a Bíblia nos chama de ovelhas. Porque tantas vezes nós somos... eu não sei você, tá? Mas eu vou ser bem sincero. Eu estava até conversando, estava até falando com o Leandrinho esses dias. Primeira vez que eu saí com a Isabela, eu falei para ela, olha, eu quero que o nosso relacionamento dê certo.
Eu estou decidido a gente namorar, a gente vai namorar para casar, a gente tem um plano. Então, assim, eu vou ser sincero com você, eu vou te falar todos os meus defeitos. E a primeira coisa que eu falei para ela é, eu sou muito teimoso. E batata, eu sou muito teimoso. E tantas vezes nós somos tão teimosos, assim como as ovelhas são muito teimosas. É muito conhecida a passagem que a Bíblia fala que Jesus deixa, como bom pastor que ele é, ele deixa as 99 ovelhas no curral e ele vai atrás da ovelha perdida. Como é que uma ovelha se perde? Porque ela decidiu andar sozinha, porque ela decidiu ser teimosa e decidiu falar, ou fazer, né? Eu vou para o meu próprio caminho. Eu sei o que é melhor para mim. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor. Tantas vezes a gente faz isso. E a gente dá com a cara na porta, dá com a cara na parede. Não é para vocês estarem apontando o dedo para um ou para outro, não. Todos nós somos teimosos, todos nós somos chamados de ovelha. Todos nós somos ovelhas, é por isso que a Bíblia declara que Ele nos conduz, Ele nos faz repousar. Você sabe como é que um pastor traz a ovelha de volta quando a ovelha não quer andar, quando a ovelha não quer acompanhá-lo? Ele pega o cajado dele, é por isso que o pastor tem o cajado, e dá no joelho da ovelha. Ele machuca a ovelha, para que ele possa então pegar a ovelha, colocar nos ombros e trazer de volta para o curral. Por isso que a Bíblia declara que Ele me faz repousar. Porque se depender de mim, eu não tenho descanso sozinho. Eu preciso que alguém me faça repousar. Eu preciso que alguém me acalme a alma. Ele me conduz, Ele me restaura, Ele me guia. Quando nós paramos para ler, por uma simples análise gramatical do texto, nós vemos que é Deus que faz. Eu sou o alvo da ação divina. Ele me faz repousar, Ele me conduz, Ele me restaura, Ele me guia. Isso é amor. Tem que amar muito. Porque, vamos ser sinceros, a gente não é fácil. Não é fácil lidar com ela. Não existe ninguém que você possa dizer, essa pessoa é tão fácil de lidar. Tem pessoas que são fáceis da gente lidar, mas ninguém é fácil o tempo inteiro. Ninguém é tranquilo, da paz, de boa o tempo todo. Cada um de nós, a gente tem as nossas próprias certezas, a gente tem as coisas que a gente precisa mudar, a gente tem as coisas que muitas vezes a gente precisa ser convencido de que a gente tem que mudar. Não à toa, Paulo mesmo escreve que ele está convencido. Nós precisamos ser convencidos da nossa fé, nós precisamos ser convencidos de que Deus é aquele que nos dá descanso. Jesus aqui nessa passagem, ele faz aquilo que todos nós precisamos fazer, que é buscar descanso em Deus. Jesus, ele não vai ficar sozinho porque ele não quer estar com as pessoas. Jesus, ele vai buscar ao Pai. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai à presença do Pai. E a verdade é que em nenhum outro lugar, eu ou você podemos encontrar o quê? A paz, a alegria, a resolução, o milagre. O que a gente busca? O que você hoje, nessa manhã, busca? O que a gente vem com a presença do Senhor buscar? Pastor, eu não venho buscar nada. Você não vem buscar nem a presença de Deus? Você não vem buscar paz? Você não vem buscar uma resposta? Você não vem buscar... Não, eu estou aqui para fazer nada. Eu estou aqui nessa vida de bobeira. Eu estou aqui, então você precisa de um propósito. É nele que você encontra o propósito. É nele que nós encontramos a resolução perfeita para todos os nossos planos. A verdade é que quando a gente planeja, a gente acha que vai ser dessa forma. O meu planejamento financeiro, eu estou investindo X aqui, Y ali, porque de acordo com a minha análise do mercado, com a minha análise político-econômica do mercado financeiro, é assim que as coisas vão acontecer, mas a gente não sabe. Se a gente perguntasse aqui, no dia 6 de outubro de 2023, quantos acham que amanhã vai ter um ataque a Israel? Ninguém sabia. E já tem quase um ano que essa guerra vem acontecendo. Se nós voltarmos 2, 3 anos, quantos acham que a Rússia vai atacar a Ucrânia? Nunca, porque a Ucrânia está quase se aliando à OTAN e a Rússia não vai atacar. Tantas coisas acontecem que a gente não sabe. Quantas vezes nós não fomos surpreendidos, talvez no último mês, nos últimos 2, 3 meses, nos últimos 2, 3 anos? Então, quanto maior a análise de tempo, mais surpresas a gente passou. A gente não sabe o dia de amanhã, Deus sabe. Por isso que é só nele.
João 6,3, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Eu vou te pedir para fazer algo que Jesus nos ensina a fazer aqui. Vou te pedir para respirar bem fundo. Vamos no 3, pode ser? 1, 2, 3. Respire. Quando uma pessoa está tendo uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, uma das primeiras técnicas é respira. Respira fundo. Concentre-se na sua respiração. Os psicólogos chamam essa técnica de grounding, de aterramento. Foca onde você está, foca no que você está sentindo, na textura da parede, na textura da sua roupa. Foca aqui, respira, inspira, expira, se acalma. A primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é respirar, respire, se acalme. Aí então, ore, apresente a Deus. É lindo porque a palavra do Senhor declara que Deus já sabe dos nossos pedidos. Deus já sabe das coisas que nós oramos. Pastor, por que então nós oramos? Por que eu preciso orar? Porque eu preciso orar. Eu preciso falar. Eu preciso botar para fora. Eu preciso falar, Senhor, é isso. Nós, como seres humanos, nós temos duas formas de organizar os nossos pensamentos. A primeira delas é falando. Por isso que, normalmente, a mulher fala tanto mais do que o homem. Em torno de 8.000 palavras por dia mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher tem o raciocínio dela muito mais organizado que o homem. O homem muitas vezes está aqui, está pensando naquele problema, e aí você chega para falar alguma coisa com o cara, você viu o jogo de... Não, peraí, eu estou pensando aqui, eu estou focado nesse... Você não vê a mulher falando isso. A mulher, ela está fazendo uma coisa e vem uma outra informação, ela lida com aquela outra informação, ela lida com 4, 5, 6 informações ao mesmo tempo, e ela está processando, ela está falando, ela está lidando com tudo aquilo, quando que normalmente eu sou assim. Se eu estou focado, se eu estou fazendo alguma coisa que eu preciso da minha concentração, alguém vai falar comigo e fala, peraí, me dá um momentinho, deixa eu resolver isso aqui. O homem faz uma coisa de cada vez, porque o homem organiza de uma forma diferente, vamos botar dessa forma os pensamentos. O nosso raciocínio é diferente do raciocínio feminino. Uma primeira forma que nós temos de organizar os nossos pensamentos é falar. É por isso que a oração é tão importante. Porque quando eu oro, eu estou falando com Deus. Eu estou organizando os meus pensamentos e entregando-os a Deus. Senhor, é isso. Senhor, e muitas vezes, querido, testemunho pessoal, enquanto você ora, a solução, a resposta vem. Era isso. E claro que é o Espírito Santo guiando os nossos pensamentos, mas é a organização dos nossos pensamentos, a organização do nosso raciocínio. Enquanto a gente ora, enquanto a gente externaliza para Deus, Deus vem e Ele traz a resposta para a gente. Então, em nome de Jesus, aprenda a orar. Não precisa de palavras bonitas, você não precisa dos jargões crenteses, pelo amor de Deus, não. É falar. Jesus, Senhor, estou aqui de novo, eu preciso de ajuda com isso. Eu te agradeço por isso. Eu te louvo por isso, obrigado porque até aqui isso tem acontecido, o Senhor tem feito dessa forma. Foi muito bonito que semana passada o André veio falar comigo, pastor, a gente orou semana passada e funcionou, a gente pode orar de novo? Isso é fé, isso é testemunho, a gente orou, Deus fez, então vamos continuar orando, vamos continuar pedindo, porque quando a gente ora, a gente tem que pedir, então respire, ore, peça a Deus. Tem muita gente que tem vergonha de pedir, não, eu já sou tão abençoado, eu não preciso pedir mais nada. Mentira. Alguma vez você olhou no seu guarda-roupa e você pensou assim, nunca mais na vida eu vou comprar roupa? Não. Por que você tem roupa até o fim da vida? Provavelmente sim. Provavelmente a gente morre e essa roupa permanece por mais, 200 anos. A gente não precisa comprar roupa, mas a gente compra. A gente não precisa... de mais canais na nossa televisão, ou de maior velocidade na nossa internet, mas a gente quer. Então, quem sou eu para ser hipócrita de dizer, eu não vou pedir nada para Deus porque eu não preciso de mais nada? Mentira, pede. A Bíblia declara, pede, pedir, dar-se-vos-á. À medida que a gente pede, Deus nos dá. Então, nós temos sim que pedir. Mas a palavra de Deus também declara que ao pedirmos temos que trazer as nossas ações de graças. Então enquanto você pede, você agradece. Senhor, porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor ouviu a minha oração, porque eu orei por saúde, o Senhor me deu saúde, eu te peço por mais saúde, porque eu orei por saúde, o Senhor me deu saúde, eu te peço por dinheiro, porque o Senhor... O que nós temos a agradecer?
O que você hoje pode dizer? Eu agradeço a Deus por isso, pela minha família, eu agradeço a Deus por estar vivo, eu agradeço a Deus por estar saudável, eu agradeço a Deus porque eu senti o toque do Espírito Santo hoje, eu agradeço a Deus por quê? Quais são as suas razões de agradecimento? Agradeça a Ele. Se a gente fizer um exercício aqui agora, você consegue fechar os seus olhos e ficar 20 segundos agradecendo? Vamos tentar, feche seus olhos. Eu vou contar 20 segundos no cronômetro. Você vai agradecer. Senhor, obrigado porque... Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu emprego, obrigado porque eu estou saudável, obrigado porque eu não estou saudável, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está me sustentando, obrigado porque eu tenho passado dificuldades, mas eu sei que o Senhor é por mim, eu sei que o Senhor tem cuidado, obrigado porque o Senhor tem me dado descanso, obrigado pela salvação, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, obrigado pela libertação que o Senhor tem me dado, obrigado. Agradeça a Ele. Quando nós oramos e nós pedimos e nós agradecemos, nós estamos olhando para frente. Tal como Jesus fez, você pode abrir os seus olhos. Assim como Jesus fez, Ele olhou à frente. Ele estava ali com seus discípulos, eles estavam passando um momento ali na presença de Deus, orando, conversando, compartilhando testemunhos, e Jesus viu a multidão vindo. Levantando os olhos, João 6, versículos 5 a 6, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A verdade é que Deus já sabe o que Ele vai fazer. Jesus já sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele começou o Fronteira Porto, quando Ele disse que ia existir uma igreja em Portugal, uma igreja no Porto, Ele já sabia. Eu olho para a minha vida, está entrando o mês de junho, e ontem eu estava orando, eu estava agradecendo a Deus, porque há 2 anos atrás a minha vida era completamente do que é hoje. Eu e a pastora Isabela estávamos nos Estados Unidos, estávamos em West Palm Beach, estávamos numa outra igreja, e de lá Ele nos levou para o Brasil, e nós passamos quase um ano e meio no Brasil, e agora nós estamos em Portugal, e em 2 anos a vida mudou tanto. Leandro sabe bem, né, Leandro? Você também, né? Mudou tanto a vida em 2 anos. E eu parei e falei: Senhor, obrigado. Porque nos meus planos a minha vida não teria sido dessa forma. Mas o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe o que o Senhor está a fazer. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Ele sabe. E a verdade é que é lindo, porque Jesus pergunta para Filipe: como que nós vamos alimentar a multidão? E Filipe fala: cara, não faço ideia. Não faço ideia, não tenho resposta para te dar, Senhor. Quantas vezes a gente também não tem? Quantas vezes a gente também não ora: Senhor, o que vai acontecer dessa situação? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? Como é que vai ser a minha aposentadoria? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? Como é que vai ser? A gente não sabe. A solução, a verdade é que nunca vai ser nossa. A solução nunca vai ser minha. Nunca vai ser da forma como eu acho que vai ser. Mas por que Jesus pergunta para Filipe como é que nós vamos fazer? Porque Ele queria que Filipe se esforçasse. Filipe, pensa aí, como é que a gente pode resolver isso? E Filipe pensando e matutando: Senhor, se a gente comprasse pão, mas 200 denários não seriam o suficiente. Jesus já sabia o que Ele ia fazer. A solução nunca será tua, mas esforça-te. Esforça-te, não fique esperando cair do céu. A verdade é essa. Jesus, o Senhor, quando chama Josué lá no Antigo Testamento, com o povo no deserto, tendo que chegar à terra prometida, o Senhor chama Josué e diz: não fui eu que te chamei? Ser forte e corajoso, esforça-te e eu te ajudarei. Faz a tua parte, eu vou te ajudar. A Bíblia fala contra o preguiçoso. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala de descanso, a Bíblia fala de trabalho. Esforça-te. A Bíblia nos dá como maior exemplo as formigas. Olha para o preguiçoso, a Bíblia declara em Provérbios: olha para a formiga. Olha como a formiga trabalha, como a formiga pega um peso 10 vezes maior do que o seu próprio corpo, e ela carrega, e ela faz o que ela tem que fazer. Esforça-te. Mas eu não sei qual vai ser a solução, a gente nunca sabe. Eu lembro na época da pandemia, o mundo inteiro passou por isso, todos nós passamos por isso.
O que as pessoas mais diziam é: a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser o mundo depois da pandemia. E minha pergunta é: quando é que a gente soube? Em que momento da sua vida você soube como seria o dia de amanhã? Na véspera do seu casamento, você podia pensar: está planejado o casamento amanhã. Eu já pedi a minha noiva em casamento, ela vai dizer sim, eu vou dizer sim, quando o pastor perguntar, vai estar tudo certo. Mas você não sabe como é que vai ser o dia, você não sabe se vai chover, você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Eu lembro no dia do meu casamento, eu estava vendendo o meu carro, porque a gente estava indo casar e depois estava indo para os Estados Unidos, e eu mal consegui ter tempo para me arrumar e foi uma correria. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser a vida daqui a 5 anos. Você pode ter planos. Eu quero fazer, daqui a 5 anos, o Pietro e o Edu vão estar fazendo faculdade, vão estar entrando na faculdade. E talvez eles estejam pensando: eu penso em fazer isso, eu penso em seguir por esse caminho. Mas só daqui a 5 anos, quando for hora de decidir, que a gente vai ver se mudaram os planos ou não. Eu lembro do pastor Thomas, quando ele era adolescente, lá na igreja, lá no Rio, lá no Sheraton, quando a gente montava a igreja. O Thomas falava que queria ser cirurgião plástico. Quem conhece o Thomas sabe. Ele falava que queria ser cirurgião plástico, e ele ficava vendo aqueles vídeos de cirurgia plástica, não sei o quê. Bem parecido com o que ele é hoje, né? Ele fez administração e hoje ele trabalha com publicações, ele trabalha com livros. A vida mudou completamente, Deus fez, a gente muda. Você certamente não é a mesma pessoa que você era quando você morava no Brasil. Você certamente não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. A gente muda, os nossos planos mudam. Deus sabe disso tudo, por isso que a solução vem dele. André traz aqueles peixes e aqueles pães, ele fala: essa criança, esse menino trouxe isso para a gente. Mas isso é insuficiente, não é? Isso não dá para nada. Em nome de Jesus, mesmo que pareça insuficiente, traz o que te parece insuficiente perante Jesus. Porque o que é lindo desse milagre é que, é claro, a gente sabe que Jesus fez o milagre, mas os discípulos trouxeram os pães e os peixes. Jesus fez o milagre e os discípulos distribuíram os pães e os peixes. Você consegue entender que, óbvio, que é Deus que fez, é Deus que trouxe o milagre, a solução definitiva, mas se não houvesse aquele rapazinho, se não houvesse André, trazendo os pães e os peixes perante a Jesus, não tinha milagre. E mesmo se Jesus multiplicasse os pães e os peixes, e agora? Vai chamar a multidão, vem todo mundo, vem geral. A gente estava falando de multidão aqui domingo passado. Imagina uma multidão de milhares, aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. Um estádio do Dragão, 30 mil pessoas. Imagina 25 mil pessoas correndo para se alimentar ao mesmo tempo. Os discípulos trouxeram os pães, os discípulos distribuíram os pães. Nosso papel, querido, eu não faço milagre. Quem faz é o Senhor Jesus, mas eu tenho que trazer. Senhor, está aqui, a minha necessidade é essa. O que eu tenho para pensar, para trabalhar, é isso aqui. Ele vai fazer, mas quem vai viver, quem vai colocar em prática aquilo que o Espírito Santo guiar, aqui as portas, de que adianta Deus abrir portas e a gente não entra pela porta? Há umas semanas atrás, estava aqui orando pelo André, pelos clientes e as reuniões. Imagina se Deus te traz milhares de clientes e você diz: não estou afim, hoje eu estou com preguiça. Não vou atender ninguém hoje não. Deus fez e você está fazendo o quê? Está fechando a porta? Os discípulos trouxeram os pães, eles distribuíram os pães. O nosso pedido é: Senhor, multiplica. Senhor, faz o milagre. Senhor, multiplica, mas eu vou fazer o que com isso? Eu vou ser fiel? Eu vou corresponder? Eu vou responder da forma certa? Ou eu vou ficar esperando, Deus multiplicou, por que Ele não entregou os pães e os peixes? Porque o meu papel é o meu papel. O que eu tenho que fazer é o que eu tenho que fazer. Ora, vamos mudar um pouquinho esse approach. Se Deus disse que ia haver uma igreja no Porto, se Deus disse que onde tiverem 2 ou mais Ele estaria reunidos, Ele ali estaria, por que eu preciso preparar uma pregação? Se Deus está aqui, eu posso simplesmente falar: Fabiano, sobe aqui e prega. Mas não é assim, cada um tem um papel, cada um tem uma função. Se em casa é assim, no casamento a gente divide função, ou pelo menos deveria. Se no trabalho as funções são divididas, cada um tem seu cargo. Se no mundo cada um tem uma carreira, uma profissão, algo para se fazer, por que na vida com Deus seria diferente?
Os discípulos trouxeram os pães. Jesus fez um milagre. Os discípulos distribuíram os pães. Outro discípulo, André, João 6, versículos 8 e 9. Irmão de Simão Pedro tomou a palavra: Senhor, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Talvez você pense: tá bom, eu vou para a igreja, mas o que Deus vai fazer na minha vida? Tá bom, eu vou para a igreja, mas o que vai mudar? Tá bom, eu vou abrir meu coração para Jesus, mas será que Ele vai fazer? Será que... A verdade é que é muito fácil duvidar. É muito fácil a gente olhar para a nossa vida natural nesse mundo, as coisas que a gente vê, que a gente toca. Obviamente eu acredito nessa cadeira. Ninguém aqui, eu gosto muito desse exemplo, ninguém pegou essa cadeira, virou ela de cabeça para baixo. Essa cadeira aguenta até 230 quilos, tá bom, posso sentar. Ninguém fez isso. Você só chega, você vê uma cadeira, você senta. Você não entra no seu carro e antes de ligar o seu carro, você abre o motor, você levanta o capô, ok, está tudo conectado, tá bom, nada saiu do lugar, ok, agora eu posso ligar o carro. Você sabe que seu carro, você sabe, entre aspas, que seu carro está funcionando, que vai ligar. Você não duvida dessas coisas, porque a gente está vendo, porque a gente está tocando, mas é muito fácil duvidar de Deus, porque Deus a gente não vê. É muito fácil duvidar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo a gente não vê. É muito fácil a gente duvidar das coisas espirituais, porque a gente não vê. A verdade é que a gente é muito ligado àquilo que a gente vê, àquilo que a gente toca. É muito fácil para Filipe, para André, trazer os pães e dizer: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? É impossível, é insuficiente. O que vai acontecer aqui? Talvez essa seja a sua pergunta hoje, Ismael. Tá bom, eu vou para a igreja, mas o que Deus vai fazer? Eu duvido que alguma coisa mude. O que é isso para tanta gente? O que é Jesus para a minha vida, para os meus problemas, para as minhas decisões, para tudo que eu tenho que viver, para tudo que eu tenho que resolver? Talvez na sua concepção, vir para a igreja ou Jesus seja insuficiente. Existe um salmo que eu amo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele fará. Nessa manhã eu quero te convidar a tomar um passo de fé. Eu quero te convidar a fazer exatamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje, dia 2 de junho de 2024, é um dia que eu vou te convidar a você colocar sua fé em prática. Senhor, eu vou entregar. Eu vou entregar os planos, eu vou entregar meus sonhos, eu vou entregar o meu problema, eu vou me entregar, eu vou fazer, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se o Senhor realmente faz. Eu vou entregar, eu vou confiar, mas o Senhor tem que fazer. A verdade é que Deus honra a nossa fé. A palavra do Senhor declara que Ele se aproxima daqueles que o buscam. A palavra de Deus declara: bate, bate, bate na porta e a porta vai se abrir. Busca, busca, busca e você vai encontrá-lo. Pede, pede, pede e lhe será dado. Então nessa manhã a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai entregar, a gente vai confiar e Ele vai fazer. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, pode demorar o tempo que for. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Mas eu creio pela fé que em breve a gente vai estar ouvindo testemunhos. Aquele culto, pastor, do dia 2 de junho, que a gente estava ali, nós éramos poucos lá no hotel. Eu entreguei, eu confiei e Deus fez. Eu entreguei, eu confiei e Deus está fazendo. Eu entreguei, eu confiei e Deus não parou de fazer. Eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Eu sei que Ele vai nos surpreender, porque o que Deus faz é maior do que o que nós fazemos. Mas a gente precisa entregar. A gente precisa confiar. Não adianta você estar aqui na igreja e Deus faz e você vai agradecer num outro lugar. Não, essa é a minha religião e que deu certo, então eu vou lá no outro lugar da outra religião. Ou então, Deus fez, fui eu que fui bom demais. Nossa, aconteceu, olha só como eu sou. Não, a gente entrega, a gente confia e Ele faz. Se aquele rapazinho lá dos 5 pães e 2 peixinhos tivesse levantado no meio da multidão: aqui eu trouxe comida, eu vim preparado, vocês não.
Alguém ia comer? Só o garoto. Talvez alguém fosse roubar aquela comida dele. Cala a boca, moleque, me dá essa comida aqui. Ia ficar por isso mesmo. Se entregasse para um discípulo, o discípulo botasse e falasse: meu filho, isso aqui não dá para nada, obrigado, mas leva embora. For necessário que o discípulo dissesse: Senhor, eu não sei o que eu faço com isso aqui não, mas eu vou te entregar. E parece insuficiente, mas está aqui. O Senhor falou como é que a gente vai alimentar a multidão. Isso aqui é comida, então eu estou trazendo. O Senhor disse para eu confiar, então tá bom, eu estou confiando. Eu estou submetendo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou dar meu jeito, mas eu vou começar a fazer. Mas eu vou confiar. Entregar, confiar. O restante, Ele fará. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.